Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filisteus, os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrorou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. O tema da nossa meditação, a partir de então, é: símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus. Símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos neste momento, por ser quem tu és. E desejamos ouvir unicamente a tua voz. Deste modo que tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco, que assim seja. Em nome de Jesus, amém e amém. Símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos equívocos de Israel, na condição de portador da Arca da Aliança, foi ter imaginado que a posse da Arca da Aliança, símbolo da glória de Deus, afiançava a bênção de Deus, assegurava a bênção de Deus. Se nós observarmos o capítulo 4, precisamente, de 1 Samuel, nós vamos perceber exatamente isto. O capítulo 4, desde o verso 1, apresenta Israel entrando em peleja contra os filisteus. A partir do verso 2, ainda do capítulo 4, nós vamos notar que os filisteus derrotam Israel. O verso de 2 a 3 do capítulo 4 ressalta isto. Diz o verso 3 do capítulo 4 que cerca de 4.000 homens, versículo 2, melhor dizendo, que cerca de 4.000 homens, e versículo 3, haviam sido mortos pelos filisteus. E aí uma pergunta surgiu em Israel: por que nós fomos derrotados? Por que nós fomos vencidos pelos filisteus? A conclusão foi a ausência da Arca da Aliança. É o que destaca aí o verso de 3 em diante do capítulo 4. Nós fomos derrotados porque nós não estávamos com a Arca da Aliança. Por conseguinte, mandaram
pegar a Arca da Aliança que estava em Siló, porque haviam entendido que o símbolo da glória de Deus, a Arca da Aliança, afiançava, garantia a bênção de Deus. Estavam equivocados, porque os versos de 8 a 11 do capítulo 4, precisamente os versos 10 e 11, ressaltam que, mesmo com a Arca da Aliança, os filisteus abateram a Israel. Com isto, meus irmãos, nós temos que entender que os símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus. Os símbolos da glória de Deus não asseguram a bênção de Deus. Esse foi um dos equívocos de Israel. Imaginavam que a simples presença da Arca da Aliança ia garantir a vitória na peleja contra os filisteus. Mas o que estava em jogo aqui não tinha a ver com a presença da Arca da Aliança, tinha a ver com a obediência de Israel a Deus. A Arca da Aliança indicava a bênção de Deus, mas não afiançava a bênção de Deus. Se nós observarmos o capítulo 2, do verso 12 em diante, de 1 Samuel, nós vamos notar que Israel estava em pecado, estava vivendo distante dos caminhos do Senhor. A casa do sacerdote estava em pecado. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, estavam em pecado. Havia pecado, havia desobediência a Deus. Daí a razão da derrota na peleja contra os filisteus. Não tinha a ver com a presença da arca, não tinha a ver com a presença de um símbolo da glória de Deus, tinha a ver com a fidelidade, com a obediência a Deus. Irmãos, muitas vezes nós imaginamos que quando fazemos uso dos símbolos que estão associados à questão que tem a ver com a religião, com as questões religiosas, que nós vamos ser guardados, que nós vamos ser abençoados, que nós vamos ser protegidos por Deus. Água ungida, sal ungido, rosa ungida, roupa ungida, carro ungido, casa ungida. Não afianciam a bênção de Deus, não asseguram a bênção de Deus. Infelizmente, nós vivemos em um contexto, no que diz respeito à igreja evangélica brasileira, onde muitas pessoas têm associado a bênção de Deus à unção de objetos. Eu venho aqui te dizer, nesta noite, em nome de Jesus, que os símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus. Fazer uso dos símbolos religiosos, dos amuletos religiosos, pulseira do Senhor do Bonfim, cordão de Gandhi, crucifixo no peito, não assegura a bênção de Deus. Não assegura a bênção de Deus, não afiancia a bênção de Deus. Vocês sabem que as pessoas hoje recorrem aos objetos cognominados sagrados, com a finalidade de serem guardadas, protegidas por Deus. Você sabe que durante a Idade Média, esta foi a consciência, as relíquias sagradas, os objetos religiosos, eram vistos como escudos, como proteção. Esse foi o equívoco de Israel neste contexto, porque imaginou que a presença da arca, mesmo estando na contramão da vontade de Deus, haveria de assegurar a vitória na peleja contra os filisteus. O capítulo 4 vai nos dizer que quando a arca chega no arraial, o povo se alegra, o povo festeja, porque o povo imaginou que
A vitória estava associada à presença da arca, da aliança. Até os filisteus, os pagãos, tinham essa consciência. Na verdade, essa consciência tem a ver mais com os pagãos do que com o povo de Deus. São os pagãos que se rendem aos objetos inanimados, religiosos, com a finalidade de estarem sendo guardados por Deus ou por alguma divindade. Símbolos religiosos não asseguram, não afianciam a bênção de Deus. O capítulo 7 precisamente ressalta isto, já que depois da arca ter passado pelas mãos dos filisteus, vocês sabem que com a derrota de Israel para os filisteus roubaram a arca da aliança, porque entendiam que o poder estava na arca, a bênção estava na arca. E aí levaram a arca. A arca se tornou uma maldição. Coisas ruins começaram a acontecer entre os filisteus, e aí a conclusão foi: nós temos que nos desfazer da arca. A arca tem que voltar para Israel, e a arca volta, início do capítulo 7. Mas vocês vão perceber que quando a arca chega, o que se diz é que a vitória haveria de vir, não porque a arca retornou, não porque a arca voltou ao acampamento, voltou às mãos de Israel, não. A vitória haveria de vir se o povo de Israel voltasse a Deus. É o que destaca o capítulo 7. Assim sendo, nós podemos ressaltar que o que assegura a bênção de Deus, em primeiro lugar, sobre a vida de alguém, é quando esse alguém o vê como único Deus. O que assegura a bênção de Deus sobre a vida de alguém é quando esse alguém o vê como único Deus. É o que destaca os versos 13 e 4 do capítulo 7. Vejam comigo. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Estavam rendidos a Baal. Baal significa possuidor, senhor, esposo. Estavam possuídos por Baal, estavam vivendo de acordo com Baal, de acordo com os deuses estranhos. Estavam rendidos a Astarote, uma divindade feminina. Estavam rendidos aos deuses estranhos. Haviam adotado a idolatria. E Samuel diz o seguinte: se vocês almejam a vitória na peleja contra os filisteus, vocês precisam abrir mão da idolatria. Meus irmãos, o que afiancia, o que assegura a bênção de Deus sobre a vida de alguém é a subserviência unicamente a Deus, é enxergar que só existe um Deus, é servir unicamente a Deus, é se render a Deus, é abrir mão dos ídolos, é abrir mão dos ídolos, dos Baals, das Astarotes, é entendermos que devemos unicamente viver neste mundo rendidos, voltados a Deus. A bênção de Deus recai sobre quem o vê como único Deus. Samuel está dizendo: o segredo não está na presença da arca, o segredo está em abrirmos mão da idolatria, o segredo está em desfazermos dos ídolos. Qual ídolo tem ocupado o seu coração? Qual Baal tem te possuído? Qual Astarote tem te possuído? Quem tem dominado sua vida nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas?
Se você deseja a bênção de Deus, não adianta você fazer parte de um culto religioso, não adianta você tomar posse de uma rosa ungida, não adianta você fazer uso de uma água ungida, não adianta você fazer uso de uma roupa ungida, não adianta você andar com crucifixo no peito, não adianta você se render às cerimônias religiosas, é preciso que você venha se desfazer dos ídolos, dos senhores que andam comandando a sua vida. A bênção de Deus recai sobre quem o vê como único Deus. O que significa isso? Significa cultuar somente a Deus, significa enaltecer somente a Deus, significa ser possuído somente por Deus, significa andar rendido somente a Deus, significa caminhar na vida unicamente com a consciência de que só há um Deus e a este Deus nós devemos viver e cultuar, servindo. Nós vivemos na época, infelizmente, onde a bênção de Deus tem sido associada aos objetos religiosos. O discurso hoje é: se você deseja ser abençoado por Deus ou abençoada por Deus, você necessita obter este objeto. E a gente vê multidões seguindo esse discurso, às vezes abrindo mão dos seus recursos, com a finalidade de obterem objetos. Os símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus. Tem muita gente que acha que por fazer parte de um culto, por estar rolado ao hall de membro de alguma igreja, por ter sido batizado ou batizada, por participar da ceia, por estar engajado nessa ambiência religiosa, que vai ser abençoado por Deus, estando vivendo na contramão da vontade de Deus. A bênção de Deus recai, em primeiro lugar, segundo 1 Samuel 7, versos 13 e 4, quando nós o vemos como o único Deus. Volto a perguntar: qual ídolo tem tomado conta da sua vida? Qual tem sido o seu Baal? Talvez você está há anos, vivendo diante de Deus, clamando por sua bênção, mas o seu coração está vazio de Deus e cheio de ídolos dos mais variados, ídolos que você serve, são os Baals. Mas em segundo lugar, o que assegura a bênção de Deus, o que afiancia a bênção de Deus sobre alguém, segundo o verso 6, é quando esse alguém se arrepende dos seus maus caminhos. É o arrependimento. É voltar-se para Deus. É o que destaca o verso 6. Vejam aí o que diz o verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Não está na presença da arca, está no arrependimento. Samuel está dizendo: não é a presença da arca que afiancia a bênção de Deus, é o arrependimento. Primeiro, a consciência de que há só um Deus. Segundo, o arrependimento, o voltar-se para Deus. Arrepender-se, renunciar aos pecados, abandonar os pecados, deixar os pecados, romper com os pecados. Samuel está dizendo: há pecado no acampamento de Israel. A casa do sacerdote, Deus já tinha dito isso a Samuel antes, está envolvida pelo pecado. É preciso que haja arrependimento, que haja renúncia, que haja rompimento com o pecado. O povo confessa seus pecados, a água que é derramada representa a lavagem da culpa. O povo está diante de Deus,
certo de que necessitava confessar os seus pecados. Samuel destaca, portanto, a necessidade deste povo que estava errante, que estava diante de Deus, que estava vivendo na contramão da vontade de Deus. Cultos e mais cultos a deuses estranhos, a arrepender-se do seu pecado, a voltar-se para Deus. Não adianta andar com a rosa ungida no bolso, não adianta andar com um copo de água ungido, em cima da sua TV, não adianta andar com um punhado de sal ungido em um saco dentro do seu bolso. Se não houver arrependimento, não haverá a bênção de Deus, porque estas coisas não afianciam, não garantem a bênção de Deus. Nada mais são do que superstições, nada mais são do que objetos que não têm nada a ver com o que Deus promete por meio da sua palavra, no que diz respeito à sua bênção relacionada ao seu povo. Se você deseja ver a bênção de Deus em sua casa, se você deseja ver Deus na sua casa, é preciso existir arrependimento. O povo de Israel havia sido derrotado, envergonhado pelos filisteus. E a convocação por parte de Samuel, boca de Deus, foi: arrependam-se. Vocês precisam ser purificados. Vocês precisam ser lavados. A igreja evangélica brasileira, meus irmãos e minhas irmãs, precisa entender que, para mesmo ser abençoada de fato e de verdade por Deus, pecados precisam ser renunciados. Pecados precisam ser abandonados. É preciso haver arrependimento. Os versos 9 e 10 destacam que um cordeiro foi morto, sangue foi derramado. O pecado, para ser perdoado, de acordo com os versos 9 e 10, precisa de sangue sendo derramado. O cordeiro aí é Cristo, é um tipo de Cristo. Perdão de pecados, mudança de vida, mudança de trajetória comportamental, existencialmente falando. Tem a ver com Cristo na vida. Tem a ver com o Cordeiro de Deus permeando a vida. Não há perdão sem sangue derramado. O Cordeiro foi derramado. E Samuel, então, diante desse sentimento de arrependimento, dessa necessidade de se voltar para Deus, mata o Cordeiro, é o holocausto, é o sacrifício. Sangue foi derramado para que o povo fosse perdoado. É preciso que Jesus esteja presente. Nós precisamos do sangue de Jesus nos cobrindo, nos vestindo. Meus irmãos, às vezes nós estamos mais preocupados em obtermos coisas que têm a ver com esse mundo. Nós estamos mais preocupados com as conquistas relacionadas às coisas deste mundo, e menos preocupados com termos a bênção de Deus, menos preocupados de termos a bênção de Deus revelada na pessoa bendita de Jesus, servindo a Jesus, vivendo de acordo com Jesus, com o Evangelho de Jesus. Mas ainda em terceiro lugar, nós temos que entender que o que assegura a bênção de Deus sobre o seu povo, o que faz com que a bênção de Deus, em outras palavras, recaia sobre o seu povo, é quando o povo de Deus busca a Deus, recorre a Deus. É o que destaca o verso 8. Vejam aí comigo o que diz o verso 8.
Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Não tem a ver com objeto religioso, não tem a ver com o símbolo da glória de Deus, tem a ver com a busca a Deus, tem a ver com se curvar diante de Deus, tem a ver com se colocar diante de Deus e clamar a Deus, pedindo que venha de maneira extraordinária intervir na nossa existência, na nossa situação. O povo diz: Samuel, se ponha diante de Deus, clame a Deus, interceda em nosso favor, se coloque diante de Deus em nosso favor, busque a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não adianta andar com um crucifixo no bolso, não adianta andar com a pulseira do Senhor do Bonfim, não adianta andar com cordão de Gandhi, não adianta andar com a camisa com a estampa Jesus me ama, eu sou de Deus, se não se colocar diante de Deus, se não se curvar diante de Deus. Se você deseja a bênção de Deus, você precisa buscar a Deus. Você precisa se colocar diante de Deus. Quantas pessoas que restringem a bênção de Deus à participação em cultos, em festas religiosas? Eu vou ser abençoado ou abençoada por Deus porque eu estou todos os domingos presentes nos cultos. Porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Porque a Bíblia está aberta na estante da sala de estar da minha casa. Porque todo dia, quando eu me volto à mesa da minha casa, eu vejo a Bíblia aberta no Salmo 91. Se você deseja ser abençoado por Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa se envolver com as coisas de Deus. Você precisa se curvar diante de Deus e dizer: Deus, eu necessito da sua bênção. Eu necessito, Deus, vencer essa peleja. Eu necessito vencer essa batalha. Eu necessito vencer essa guerra. Me ajude, Deus. Me ajude. Vejam que o povo diz: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Persista. A ideia da persistência, da insistência. Não adianta ficar ouvindo o televangelista dizer: ponha a água aí na frente da TV, compre a rosa ungida, comece a usar sua roupa que o pastor tal ungiu no culto tal. Não adianta, se não se colocar de peito aberto, de alma aberta diante de Deus, dizendo: Deus, em nome de Jesus, me abençoe. Tem muita gente recorrendo aos cultos, conhecidos como cultos onde o milagre de Deus vai acontecer, e nada mais fazem. Andam com a vida bagunçada, não são fiéis a Deus, não são dedicados a Deus, não se curvam diante de Deus, não se colocam diante de Deus. Samuel está dizendo: é preciso renunciar ao pecado, é preciso se colocar diante de Deus, é a consciência do povo, é a resposta do povo. Samuel, então, se coloca diante de Deus, interceda por nós, nós estamos arrependidos, nós desejamos ser abençoados por Deus. Buscar a Deus, se colocar diante de Deus. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você conversa com Deus durante o dia? Eu não estou aqui pensando em algo relacionado a formalidades, mas internamente, na alma. Eu vivo aqui em São Paulo o tempo todo dizendo: Deus me abençoe, me livre do mal. Eu acordo assim já, e talvez quem passar a me acompanhar vai dizer: esse pastor não tem vida de oração, mas porque não está dentro de mim? Porque eu vivo o tempo todo dizendo: Deus me abençoe, Deus tem compaixão de mim, Deus tem misericórdia de mim. Eu não cesso de clamar pela bênção de Deus, eu não cesso de estar com a alma curvada diante de Deus, dizendo: Deus, eis-me aqui, tem compaixão de mim. Os símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus.
o que afiancia, o que assegura a bênção de Deus, em se tratando de mim e de você, é a consciência de que há só um Deus. É a consciência de que há necessidade de arrependimento, de confissão de pecados. É a consciência de que há necessidade de buscarmos a Deus. E Deus ajuda. Porque Deus ajudou o povo. A bênção de Deus, nesse contexto, tem a ver com ajuda, com socorro de Deus. Com Deus intervir, proporcionando a vitória do povo na peleja contra os filisteus. Diz o texto que Deus agiu. O cordeiro foi morto, pecados perdoados, o povo foi purificado, o povo se colocou diante de Deus e Deus veio. E Deus veio. E Deus agiu. E Deus abençoou. E Deus ajudou. A vergonha de antes se tornou triunfo. Os filisteus foram derrotados, foram envergonhados. A pergunta que surge é: como Deus ajuda? Como Deus ajuda? Em primeiro lugar, pelejando contra quem peleja contra seu povo. Como Deus ajuda? Pelejando contra quem peleja contra o seu povo. Como Deus te ajuda? Pelejando contra quem peleja contra você. É o que destaca o verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrorou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus ajuda pelejando contra quem peleja contra seu povo, confundindo quem peleja contra o seu povo. Deus confundiu os filisteus. A ideia do verso 10 é de que Deus promoveu um alarido, trovão, um som, como de que um grande exército marchando na direção dos filisteus, causando espanto, causando medo, confusão entre os filisteus, atordoando os filisteus. Deus age, confundindo os nossos inimigos. No ano de 1588, Deus confundiu a temível esquadra espanhola quando esta resolveu invadir a Inglaterra e a Holanda. Os protestantes holandeses, quando notificados de que a Espanha, por meio da sua esquadra, haveria de invadir a Holanda, foram para a beira da praia, se curvaram diante de Deus e diziam: Deus, livra-nos do mal, proteja-nos. E sabe o que aconteceu? Um vento forte, ondas túrbias, bravias, se levantaram contra os navios da esquadra espanhola. Muitos navios foram afundados. A esquadra não chegou até a Holanda, porque o povo se curvou, porque o povo buscou a Deus, o povo se colocou diante de Deus. Deus confundiu os inimigos. Meus irmãos, Deus ajuda, pelejando contra quem peleja contra o seu povo, ajudando o seu povo, confundindo o inimigo, derrotando o inimigo. Deus ajuda, Deus se coloca à disposição com a finalidade de nos ajudar, de nos auxiliar. Precisamos o buscar, precisamos confiar unicamente em Deus, em nada mais. Nos colocarmos diante de Deus e clamarmos a Deus e dizermos: Deus, eis-nos aqui. Como os protestantes holandeses, à beira da praia, ante a invasão da esquadra espanhola: Deus nos ajude, Deus nos ajude, Deus nos ajude, Deus nos ajude. Deus ajudou. Deus usou a força da natureza, o vento, as ondas,
120 navios, e muitos desses navios naufragaram. Deus confunde, Deus derrota. Por isso, irmãos, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Mas ainda, nós temos que entender que Deus ajuda pelejando contra quem peleja contra o seu povo. E Deus ajuda o tempo todo. O tempo todo. É o que destaca o verso 12. O verso 12 diz o seguinte: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa? Que até aqui, desde quando o povo de Deus existe e se relaciona com Deus, Deus tem ajudado o seu povo. Deus ajuda o tempo todo. Quando você é servo fiel, serva fiel a Deus, Deus anda com você, Deus te auxilia, Deus te guarda, Deus te livra do mal. Às vezes nós estamos vivendo uma peleja terrível. Às vezes nós passamos a viver uma batalha, uma guerra, peleja. Precisamos vencer. E muitas vezes, ante a isso, nós não nos colocamos diante de Deus, nós não nos curvamos diante de Deus, nós não buscamos a Deus, nós não buscamos socorro, ajuda de Deus. Irmãos, nós temos que entender que Deus é o nosso Deus, e Deus nos auxilia, Deus nos socorre, Deus nos arranca das mãos cruéis dos nossos inimigos. A batalha já foi vencida espiritualmente, quando Cristo na cruz rasgou o escrito de dívida que era contra nós. O cordeiro já foi morto, a batalha já foi vencida. A consciência de todos os servos de Deus hoje deve ser esta: os filisteus estão por aí, os inimigos do povo de Deus estão por aí. Quantas pelejas a Igreja de Cristo tem enfrentado nos últimos anos? A batalha já foi vencida. A guerra já foi vencida. É preciso que nós venhamos a descansar em Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo a você que você não venha apegar a objetos em busca da bênção de Deus. Se você é do tipo de pessoa que tem entrado nessa, de que você precisa tomar posse de algum objeto ungido para obter a bênção de Deus, entenda que os símbolos da glória de Deus não afianciam a bênção de Deus, que os objetos denominados sagrados, hoje ungidos, não asseguram a bênção de Deus. O que assegura a bênção de Deus é a fidelidade a Deus, é o compromisso com Deus, é a vida fiel diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, e que Deus nos faça servos e servas fiéis à sua pessoa bendita. Ponha-se de pé.